Essa série, irmãos, Um Mês para Viver, ela é baseada num livro que tem o mesmo nome, Um Mês para Viver. Os autores desse livro, queridos, olha só que interessante. Da onde surgiu a ideia desse livro? Os autores desse livro, eles trabalhavam num hospital com pacientes em estado terminal. Então era comum na rotina de vida deles lidar com pessoas que tinham poucos dias de vida. E eles ficaram impressionados porque na experiência de vida deles, eles percebiam que essas pessoas que tinham poucos dias de vida, ao descobrirem que tinham poucos dias de vida, mudavam radicalmente a sua vida. Tomavam decisões que nunca haviam tomado, valorizavam coisas que nunca antes haviam valorizado. E segundo a percepção dos autores, ele atesta, essas pessoas, quando sabiam que tinham poucos dias de vida, se tornavam pessoas muito melhores do que foram antes. Só que ele percebia isso, que isso acontecia no momento em que elas descobriam que tinham poucos dias para viver. Talvez, irmãos, isso aconteça porque nós, de forma involuntária, a gente viva a vida numa perspectiva errada. Talvez, queridos, a gente viva a vida na perspectiva como se fôssemos viver para sempre. Tem uma ilustração que conta que um senhor de 84 anos ganhou um dinheiro na loteria. Não era talvez o maior dos prêmios, mas era um ótimo dinheiro. E quando ele ganhou esse dinheiro, ele ficou muito preocupado, com 84 anos, como que ele multiplicaria esse dinheiro. Como que ele faria para que esse dinheiro pudesse render ainda mais. Então um amigo dele muito próximo, e detalhe, esse senhor, ele não tinha família, ele era alguém sozinho. Um amigo próximo a ele o aconselhou da seguinte forma: olha, aplique esse dinheiro, faça uma aplicação. Todo mês você vai tirar uma parte desse dinheiro e um lucro que vai ser gerado em cima desse dinheiro. E eu afirmo para você que você vai viver de uma forma que nunca viveu até esse dinheiro acabar durante 80 anos. Você tem condições, fazendo isso, de viver de uma forma que nunca viveu durante 80 anos. Aquele senhor parou, analisou a sugestão do seu amigo, mas logo em seguida perguntou: tá bom, mas o que eu vou fazer depois desses 80 anos? Só que ele tinha 84 anos. Pode parecer muito simples, querido, e exagerado dizer isso, mas às vezes a gente vive a vida na perspectiva como se a gente fosse viver para sempre. Nós pais, muitas vezes, erramos em determinadas áreas de criação dos nossos filhos, porque às vezes, ainda que seja inconscientemente, a gente vive achando ou vivendo como se fôssemos viver para sempre. Olha, irmãos, longe de mim trazer para esse ambiente, não só hoje, mas durante esse mês, longe de mim trazer para esse ambiente um cenário de morte. Longe de mim fazer um sermão que você pense que é um sermão de um culto fúnebre, daqueles que a gente faz quando algum irmão nos deixa, parte para a eternidade. A minha intenção não é essa, mas eu quero trabalhar com você uma ideia, não só hoje, mas durante todo esse mês. A ideia é que quando nós encaramos a realidade de que a vida é curta, isso nos leva a viver de uma forma melhor. Vou repetir. A minha ideia, não apenas hoje, mas durante esse mês, é trabalhar com você que quando nós assumimos
e entendemos que a vida é curta, isso nos leva a viver uma vida com uma qualidade melhor do que a que vivemos. Quando nós vamos no cemitério, é muito comum a gente se deparar com uma imagem. Pode passar. Essa imagem é reproduzida por vários momentos que caminhamos num cemitério. O que é isso que está aí na imagem? É uma lápide. Você vai perceber que na lápide, ou quase todas, nós encontramos a data em que a pessoa nasceu, nós encontramos um traço e a data em que a pessoa faleceu. À luz dessa lápide, a nossa vida é o que, irmãos? O traço. É ou não? À luz dessa lápide, a nossa vida é o traço. E interessante pensar que nós não temos poder para interferir na data inicial. Também não temos, a não ser que alguém tente, contra a própria vida, não é o aconselhável, também não temos como interferir na data final. Mas preste atenção numa coisa, meus irmãos, a gente pode interferir sim no traço. Porque o traço, querido, que representa na lápide a nossa vida, ele tem a ver com escolhas. Vida tem a ver com escolhas. Vida, irmãos, tem a ver com prioridades. Durante essa série, eu quero trabalhar com você a ideia de que, embora nós não possamos fazer tudo, existem coisas que nós podemos fazer hoje. Você essa semana, daqui a pouco eu vou explicar, vai ser convidado a pensar sobre isso. Nenhum de nós podemos fazer tudo que gostaríamos de fazer. Nenhum de nós podemos fazer tudo. Mas existe uma verdade, é que nós, ainda que não possamos fazer tudo, tem coisas que nós podemos fazer hoje. Tem uma frase de um pensador, não sei se está no seu esboço ou só aqui no multimídia, que diz assim: olha, a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Meu irmão, minha irmã, repito, trazer um ambiente de morte para esse lugar. Mas o que você faria realmente se hoje você fosse informado que você só tem 30 dias para viver? O que você faria se tivesse apenas 30 dias para viver? É lógico que quando podemos pensar nessa resposta, podemos responder algo que talvez nos agrade mais. Mas sendo pego de surpresa, alguns irmãos responderam essa pergunta. E a gente vai ver nesse momento o que alguns dos nossos irmãos responderam. O que você faria se tivesse apenas 30 dias para viver? Qual o nome daquele filme que a mulher acha que vai morrer? A mulher acha que vai morrer? Aham, o médico fala que ela vai morrer. Aí ela gasta todo o dinheiro dela. Aham. Eu não lembro o nome, mas... Então, eu gastaria todo o meu dinheiro, iria viajar, sairia com os meus pais, ficaria o tempo máximo com eles. Eu gostaria de acertar tudo aquilo que eu fiz de errado, se pudesse, isso que eu faria. Primeira vez que eu vou fazer é tudo isso. Para poder, eu queria, quando partir daqui, ter certeza da salvação. Ia acertar minha vida com Deus, o que faltasse, né? Ter reflexão do que é a eternidade. E preparar, né? Porque é completar a plenitude da sua vida aqui na Terra, né? Acabou. Então, iria me acertar, procurar as arestas, as falhas, o perdão de Deus, né? Seria isso.
Ao acordar, a gente já fica atento e vigiando, que a Bíblia diz para a gente orar e vigiar sem cessar. Então, eu fico atenta a todo momento, porque eu não sei a hora e nem o momento que iremos partir, né? Então, eu fico refletindo, eu sempre tenho pedido a Deus para mim estar em comunhão com Ele e desejando, né, chegar na eternidade, né, ter um encontro, né, com o Senhor. É o desejo de todo cristão, né, esperar a nossa volta com o Senhor. Eu ficar desesperado. Mas tem alguma coisa que você gostaria de fazer? Algum lugar que você gostaria de visitar? Não. Não? Não. Nada que você gostaria de fazer? Você ia passar os 30 dias desesperado? Não, eu ia passar os 30 dias só vendo meus últimos negócios da televisão. O que você gosta na televisão? Muita coisa. E se eu falar, eu vou falar quase o YouTube inteiro. Queridos, o que você faria se tivesse apenas 30 dias para viver? Irmão, seria muito bom se ao nos depararmos com essa pergunta, se a gente chegasse à conclusão de que a gente não precisaria mudar nada na nossa vida. O que você faria se tivesse 30 dias para viver? Seria muito bom que ao analisarmos essa pergunta, a gente chegasse à conclusão simplesmente: eu não precisaria fazer nada. Eu estou pronto. Estou pronto. Estou pronto para me encontrar com o Senhor. Estou bem resolvido e vivendo bem a vida, vivendo a vida plenamente. Seria muito bom que, ao sermos indagados por essa pergunta, pudéssemos responder dessa forma. Quero que você abra sua Bíblia em dois textos. Primeiro, isso tem no nosso PowerPoint, Salmo de número 90, versículo 12. E depois João capítulo 10, versículo 10, a parte B. Esses dois versículos são os textos chaves da nossa palavra nessa noite. Não vamos ficar presos só a eles, mas eles são os versículos assim, chave da nossa palavra. O Salmo 90, que é um salmo de Moisés, ele diz assim: olha, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos ler juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. João capítulo 10, versículo 10, a parte B, diz assim, Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vamos ler juntos? Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Queridos, a mensagem dessa noite, a primeira mensagem desta série, tem como tema: vivendo a vida apaixonadamente. Vivendo a vida apaixonadamente. A palavra paixão, irmãos, entre vários significados que essa palavra tem, ela também tem como significado o excesso de admiração. Nesse sentido, pensar, viver a vida apaixonadamente, significa viver a vida com excesso de admiração. Queridos, a vida é tão importante que Jesus valorizou tanto ela, que Ele diz, conforme nós acabamos de ler, que nós precisamos viver a vida de forma plena, ou de forma bem-aventurada, de forma feliz. E nessa primeira mensagem, queridos, eu quero trabalhar com você, para a nossa reflexão, apenas 3 tópicos, onde a gente vai conversar sobre o que eu preciso fazer para poder viver a vida apaixonadamente. O que eu preciso fazer? Logicamente que três pontos de sermão não respondem essa pergunta, mas eles podem nos dar um direcionamento, e se você tiver o seu esboço, você pode acompanhar aí, preencher. Primeiro tópico que eu quero compartilhar com os irmãos é que, para viver a vida apaixonadamente, eu preciso vencer a síndrome do algum dia. Os irmãos podem falar juntos comigo? Para viver a vida apaixonadamente, eu preciso vencer a síndrome do algum dia. Irmãos, preste atenção.
a lógica dessa série não é pregar para você uma mensagem que você deve sair por aí e fazendo tudo o que você acha que vem na mente, que tem que fazer. Não, a lógica dessa mensagem não é essa. A ideia dessa série, queridos, não é isso. Não é isso. Mas preste atenção, Tem pessoas, irmãos, e talvez você se encaixe nesse perfil, que só vivem a vida debaixo da perspectiva do algum dia. Do algum dia. É a perspectiva onde tudo fica para depois. Você consegue entender o que eu quero dizer? Quando eu me aposentar, eu vou viver uma vida melhor com a minha família. Depois que eu trabalhar muito tempo e eu conseguir uma estabilidade financeira, eu vou dedicar mais tempo à minha família. Ou seja, é aquela dinâmica que é sempre depois, em que tudo está condicionado, é tudo para algum dia. E a minha pergunta para você nessa noite é, meu irmão, minha irmã, será que tudo o que nós almejamos realmente precisa ficar para algum dia? Ou será se não tem coisas que eu estou colocando para algum dia em que eu posso fazer hoje? Voltemos à perspectiva do autor. Olhava para os pacientes em estado terminais e viam que eles tomavam decisões para o hoje. Por que decisões para o hoje? Porque o amanhã eles já poderiam não ter. Então a decisão não era para algum dia, a decisão era para o hoje. Eu preciso perdoar, eu vou perdoar hoje. Eu preciso mudar algo no meu comportamento em relação à minha família, eu vou mudar hoje. Eu preciso ser menos ranzinza, eu vou ser menos ranzinza hoje. Eu preciso mudar a minha autoestima, eu vou mudar hoje. Eu preciso tirar da minha vida a murmuração, eu vou tirar hoje. Ou seja, acabam algum dia e fica o hoje. Lucas capítulo 12, versículos de 16 a 21, o Senhor Jesus contando uma parábola. Ele conta a parábola que é o seguinte: então lhes contou esta parábola, preste atenção nessa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem, e ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Prestar atenção na expressão do Senhor Jesus? Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Irmãos, talvez você não esteja aqui amanhã. Talvez você não esteja aqui amanhã. Me veio à mente agora, para não fugir do costume, me veio à mente agora aquele hino antigo do cantor cristão, que eu lembro quando eu era adolescente, criança, e o pastor ia fazer o apelo e cantava esse hino. Para um pouquinho aí, para a música não me atrapalhar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte,
Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Quantas pessoas foram a Cristo com essa canção? Ela retrata uma verdade que estamos falando aqui, irmãos. Amanhã pode ser tarde. Queridos, a vida por si só, ela já nos leva para o materialismo. A sociedade por si só, queridos, ela já nos leva para uma rotina de acumulação, por busca de bens. E não tem nada de errado ou de pecado você viver uma vida desejando ter as coisas, mas você precisa viver uma vida com equilíbrio, porque às vezes não é você que está tendo as coisas, são as coisas que estão te tendo. E tem pessoas, irmãos, que isso é muito claro, não é ele que tem as coisas, são as coisas que tem ele, porque ele não é senhor, ele é escravo. Deixar, querido, de lado a síndrome do algum dia significa tomar decisões e mudanças para hoje. Para hoje. Porque você que é pai, você sabe muito bem, você já percebeu isso, que no piscar de olhos o tempo passa. E quando o tempo passa, talvez você possa ser grato a Deus porque deu coisas boas, mas você também possa se lamentar porque você não deu. E por mais que eu e você não tenhamos o controle para fazer tudo, para mudar tudo, tem coisas que a gente precisa tirar o algum dia e trazer para hoje. Grava uma coisa, algum dia não existe. O que existe são dias, meses e anos. Você pode até fazer um planejamento para algo daqui a algum tempo, mas tira do seu vocabulário algum dia. Algum dia não existe. Na sua vida existe dias, meses e anos. Não dá para ser agora outubro de 2018, que seja janeiro de 2019, que seja julho de 2019, que seja setembro de 2019, mas algum dia não existe. Que muitas pessoas vivem a vida algum dia. Essa semana, queridos, todos nós teremos um desafio. Você vai responder: o que eu desejo para a minha vida? Para essa pergunta, para que ela não fique tão vaga, eu quero que você pense um sonho ou um projeto não realizado. Eu quero que você pense em mudanças que você identifica que precisam acontecer na sua vida, na sua casa. Você não precisa responder agora, você pode responder durante a semana. Responda isso tendo muita consciência do que você está respondendo. E após você responder, olhe para a sua resposta e pergunte: eu tenho condições de fazer isso hoje? Se isso é algo que eu desejo para a minha vida, e é algo que eu tenho certeza de que vai fazer bem para mim, para a minha família, para as pessoas que vivem à minha volta, eu tenho condições de fazer isso hoje? Se eu tenho, por que isso está para algum dia e eu ainda não fiz? Então fica aqui uma ótima oportunidade para que você possa conversar sobre isso no pequeno grupo. Você vai ter oportunidade de fazer isso lá. Fique isso daí como dever de casa para você fazer durante a semana. Mas, queridos, em primeiro lugar, repetindo, tire da sua agenda o algum dia. O algum dia. Em segundo lugar, para viver a vida apaixonadamente, você precisa viver pela fé. Vamos falar juntos? Para viver a vida apaixonadamente, você precisa viver pela fé. Irmãos, a vida necessita ter organização e planejamento,
Mas não se escandalize com o que eu vou dizer, eu vou te explicar. A vida também precisa ter riscos. O propósito da vida não é ficar parado. O propósito da vida é chegar do outro lado. E para ilustrar isso, eu quero que você abra a sua Bíblia, eu acompanho o texto no multimídia. Em Mateus capítulo 14, versículos de 25 a 31. Um episódio muito conhecido por nós, em que o Senhor Jesus convida os seus discípulos a atravessarem para o outro lado. Eles entram numa embarcação. O Senhor Jesus vai orar e de repente, num momento de vento muito forte, o Senhor Jesus aparece andando por sobre as águas. E ali Pedro tem um episódio ali que todos nós conhecemos, que ele começa a andar. Nós vamos ler o texto. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Mas quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quero mais uma vez explicar o que acontece nesse texto. O Senhor Jesus está no momento em que ele percebe que os discípulos precisam de um descanso. A multidão estava dando muito trabalho para eles, nem se alimentar direito eles não estavam conseguindo. E o Senhor Jesus convida eles a atravessarem para o outro lado. Só que eles vão e o Senhor Jesus fica. Enquanto eles começam a embarcação, a atravessão, o Senhor Jesus vai orar. E tem um momento que eles estão atravessando ali no barco e vem um vento muito forte. Eles ficam com medo. E para aumentar o medo deles, o Senhor Jesus aparece andando por sobre as águas. Eles chegam a pensar que era um fantasma, ficam com medo. Até que eles identificam que é Jesus. E Pedro, queridos, ele é tomado aqui de uma ousadia de fé, onde ele diz: Senhor, se tu és mesmo, se és o Senhor mesmo, me manda ir andando até o Senhor por sobre as águas. Eu quero experimentar essa maravilha. E o Senhor Jesus fala para ele: então vem, então vem. E Pedro começa a andar, mas o texto é claro que quando ele se dá conta dos seus medos, das suas limitações, ele começa a afundar, até que Jesus tem que lhe estender a mão e lhe puxar, e o Senhor Jesus lhe adverte sobre a sua fé. Mas tem algo interessante nesse texto, é que quando Pedro fala: Senhor, se és o Senhor, me manda andar sobre as águas, o que Jesus fala para ele? Vem, vem. Queridos, qual é o convite do Senhor Jesus para a nossa vida? Qual é o convite do Senhor Jesus para mim e para você? É o convite de viver pela fé. É o convite de tomar a decisão de andar sobre as águas, de andar sobre aquilo que não é físico, de andar sobre aquilo que não é humano, de andar sobre aquilo que só é capaz de enxergar quem está com os olhos fitos no Senhor e não nas circunstâncias. Meus queridos irmãos, nessa vida você precisa viver e caminhar por fé. E Jesus está dizendo essa noite para você: vem. Tem algo diante de você. Você necessita de fé. Você quer andar sobre a água. O convite de Jesus para nós é: venha. Venha. Não desista. Acredite, se hoje não deu certo, amanhã pode dar. Se até aqui não aconteceu, amanhã pode acontecer. Mas não desista. Decida viver por fé. A vida é para ser vivida com fé. Com fé.
último lugar, para viver a vida apaixonadamente, identifique e não abra mão dos sonhos de Deus para a sua vida. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmãos, meu intuito também ao ministrar essa série é que, pelo poder dessa palavra, você abre os seus olhos para os sonhos que você tem na sua vida. Meu intuito ao ministrar essa palavra, queridos, é que você não enterre os seus sonhos, é que você não desista de sonhar, só que fazendo algo que é muito mais importante, e esse estágio nem todos conseguem alcançar. Muitas vezes exige uma caminhada, exige aprender, cair, levantar, mas há algo fundamental quando a gente fala de sonho, é eu conseguir pensar não apenas nos meus sonhos, mas os sonhos que Deus tem para mim. Porque muitas vezes eu acho o sonho importante, eu dou importância ao sonho, mas eu vivo só na dimensão do meu sonho. Quando o desafio maior da vida é eu conseguir pegar aquilo que é meu e cruzar com o do Senhor e ver se o que é meu também é dele. Porque muitas vezes eu posso estar andando dia após dia, ano após ano, atrás de um sonho que não é meu, mas atrás de um sonho que é meu, mas não é do Senhor. Queridos, o desafio, meus queridos irmãos, é nós conseguirmos linkar a nossa vida com a de Deus, fazer um link e ver quais são as vontades dele para nós. E eu quero nesse momento, antes de terminar, tentar te ajudar a fazer esse link, que nem muitas vezes é fácil, nem sempre é fácil. É a pergunta se o que eu estou sonhando é realmente um sonho de Deus ou é um sonho meu. Então, para que você consiga identificar o sonho de Deus na sua vida, em primeiro lugar, grave uma coisa: Deus nunca nos dará sonhos que contrariem a palavra dele. Deus nunca nos dará sonho que contrarie a palavra dele. Se eu quero viver o sonho de Deus para a minha vida, a primeira coisa que eu tenho que colocar em ordem é a minha sintonia com a palavra dele. É a minha sintonia com a palavra dele. Quinta-feira nós pregamos aqui sobre Gideão. Gideão é chamado por Deus para um desafio enorme. Deus coloca o sonho de Israel na vida de Gideão. Mas a primeira coisa que Gideão precisa fazer, antes de realizar o sonho de Deus, é derrubar todos os altares idólatras que havia no arraial de Israel. Você já me viu pregar aqui sobre Davi, naquele episódio que ele vence a fortaleza dos jebuseus. E aquele momento é um momento ímpar na vida de Davi, porque o reino de Israel era dividido em tribos, e essas tribos eram divididas em reino do norte e reino do sul. E quando Davi assume o seu reinado, ele não reina sobre todo Israel, até que há um momento em que essas tribos se unificam, os dois reinos se juntam e falam: Davi, a gente vê que a sua autoridade vem de Deus, governe sobre todos nós. Antes de Davi partir para qualquer conquista lá fora, ele arruma primeiro aquilo que estava lá dentro. Porque os meus sonhos só estarão linkados com os sonhos de Deus quando eu conseguir arrumar primeiro aquilo que está aqui dentro. O que a gente mais tem visto, queridos, é pessoas quererem buscar a Deus com uma vida totalmente errada. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, mas eu preciso linkar a minha vida com a palavra dele. Talvez o personagem da Bíblia que mais nos ilustre sobre sonho seja José.
talvez o personagem mais adequado para falarmos sobre sonho, José. Mas antes do sonho de José se realizar, ele precisou ser provado, testado. O caráter espiritual dele foi provado. E ele precisou mostrar que ele era alguém que estava alinhado com a vontade de Deus. Às vezes a gente quer muito que algo de Deus aconteça na nossa vida, mas eu tenho meu pecado de estimação que eu não abro mão dele. Eu tenho área da minha vida que eu coloco um isolamento nela e falo assim: Deus, aqui você não toca, aqui quem gerencia sou eu. Queridos, para que os seus sonhos estejam alinhados com os sonhos de Deus, para que os seus propósitos estejam alinhados com os propósitos de Deus, precisa haver uma intimidade, uma unidade entre você e a palavra dele. Segundo lugar, para que você consiga identificar os sonhos de Deus, Deus sempre nos dará sonhos que exercite a nossa fé. Já falei isso aqui. A palavra de Deus nos convida a viver pela fé. Pensa comigo um pouquinho aqui em Noé. Noé habitava no meio de uma população impura, infiel. E se tinha uma coisa que raramente acontecia na época de Noé, ou estava acontecendo, era chover. Só que Deus é assim, né? Ele faz questão de ir na contramão das circunstâncias. Ele aparece para Noé, fala: Noé, constrói aí um barco bem grande, porque eu vou mandar chuva. Mas tanta chuva, Noé, que você vai ter que colocar a tua família e quem aceitar a tua palavra dentro desse barco, dessa arca, porque quando eu fechar as portas, vai cair tanta água, mas tanta água, que só vai sobreviver quem estava lá dentro. O Senhor dá um sonho, um projeto para Noé. Queridos, se Noé não tem fé, ele construiria esse barco? Queridos, se Abraão não tivesse fé, ele teria saído da sua zona de conforto, já na sua terceira idade, com a sua esposa, para ir para um lugar que ele nem saberia qual? Não. A circunstância era tão gritante que ninguém ouve a pregação de Noé. Ninguém. Imagina o pregador que está pregando algo e ninguém dá atenção à sua palavra. O que isso nos ensina, irmãos? Que quando o meu sonho é de Deus, eu não tenho condições de realizá-lo sozinho. Quando o meu sonho é de Deus, eu não tenho condições de realizá-lo sozinho. Eu dependo de Deus, eu dependo dele, e se eu dependo dele, eu preciso viver por fé. Em último lugar, Deus sempre nos dá sonhos que abençoam a vida de outras pessoas. Vamos falar juntos? Deus sempre nos dá sonhos que abençoam a vida de outras pessoas. Grave uma coisa: os projetos de Deus não são egoístas. As minhas bênçãos, aquilo que eu sonho diante de Deus, precisam abençoar vidas. Se eu desejo algo, se eu sonho algo que só visa o meu bem, isso é um sonho seu, não é de Deus. Os sonhos de Deus visam abençoar a vida de outras pessoas.
Não existe ministério que não abençoe, que seja de Deus, que não abençoe a vida de outros. Não existe projeto que venha de Deus que não seja para abençoar a sua vida, mas também abençoar a vida de outros. Posso até mais, você é até mais radical. Não existe vida cristã genuína, verdadeira, se a minha vida cristã não abençoa a vida de outros. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, e vida plena. Como você tem vivido? Como você tem vivido? Você tem valorizado a vida? Você tem sido grato pela vida? Ainda que algumas coisas ou muitas coisas não estejam indo bem na sua vida, você tem valorizado a vida? Você pode dizer hoje, você não precisa falar, você pode dizer hoje para você nesse momento agora: Deus, muito obrigado pela vida que o Senhor me deu. Mais do que isso, você pode dizer nesse momento: Deus, muito obrigado, porque o Senhor não só me deu a vida, mas o Senhor deu sentido à minha vida. Deus, muito obrigado, porque Tua graça um dia me alcançou, e essa graça traz sentido à minha vida. Querido, de tudo que falamos aqui, falamos muitas coisas. De tudo que falamos, tenta tirar o que mais você precisa nessa noite. Você precisa deixar de lado a síndrome do algum dia? Tem ou não tem pessoas assim, irmãos? Talvez você seja assim. Você precisa se libertar disso. Já passou aquela experiência de você tentar falar com a pessoa, tentar definir algo, e você não conseguir definir nada? Porque para ela é sempre o depois a gente vê, depois a gente vê, depois a gente faz, depois a gente conversa, depois a gente acerta, depois a gente pensa. Mas talvez esse alguém seja você. Tira da sua vida a síndrome do algum dia. Você conhece a palavra de Deus? Amém? Você consegue definir como um adulto que é, o que é certo e errado para a sua vida a partir da palavra de Deus? Amém? Você consegue olhar para a vida de Jesus e fazer um crivo com a sua vida e falar: isso aqui eu preciso mudar, porque à luz do Evangelho eu estou errado? Queridos, o que falta para você fazer isso hoje? Porque tem gente que vive assim: não, essa área aqui da minha vida está errado, mas Deus tem misericórdia, um dia isso aqui acerta. Não é um dia, é hoje. A gente ouve isso, a gente consegue ouvir o absurdo dizendo: não, continua orando por mim, um dia vai. Não é um dia, é hoje. Eu sou um crente em Cristo Jesus, tenho certeza da minha salvação, da minha conversão, mas eu venho para a igreja e toda vez que eu estou aqui, ou quase sempre, algo maltrata o meu coração, porque tem uma área da minha vida, no relacionamento, que eu preciso perdoar, que eu preciso pedir perdão, e isso o Espírito Santo traz, mas eu estou sempre rejeitando, eu estou sempre deixando de lado. Para de deixar para algum dia e toma uma decisão, é hoje. Se eu tenho que pedir perdão, eu vou pedir perdão hoje. Se eu tenho que perdoar, eu vou perdoar hoje. Tem uma área na minha vida que eu estou em pecado.
todas as decisões que eu tomei até aqui foram falsas, porque eu tomei uma decisão um dia, passou um tempo, eu não a mantive. Não, mas algum dia, não é algum dia, é hoje. As coisas com Deus precisam ser feitas hoje. Hoje. Meu irmão, se essa palavra fala com você, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo de Deus, toma a sua decisão hoje. Mas talvez o que mais falou com você não seja isso, seja o nosso segundo tópico: você precisa viver por fé. Tem um vento forte na minha vida hoje, e o meu barco está balançando. Eu falo: Jesus, eu piso ou não piso? Jesus diz: vem, mas você não vai, porque você está olhando para o medo, você está olhando para a circunstância. Pelo poder que eu creio nessa palavra que eu prego, que você seja revestido agora de poder, que esse poder que vem de Deus faça você vencer o medo e sair daqui hoje e decidir a viver por fé. Mas se isso não é o que mais fala com você, se o que mais fala com você hoje é sobre sonhos, porque você tem enterrado sonhos, porque você tem desistido, você encontre respostas primeiro para saber se o seu sonho é seu ou é de Deus. Que você não desista. Queridos, não coloca ponto final, talvez onde Deus queira colocar vírgula. A vida de Jonas, ela é assim. Jonas desiste da sua vida quando ele está no meio daquela tempestade, porque ele desobedeceu a Deus. E os marinheiros sofrendo a tempestade junto com ele. Ele vira para os marinheiros e fala: vai acabar o problema de vocês agora. Eu sou o culpado. Eu sou hebreu, servo do Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. Eu estou aqui porque eu desobedeci a ordem dele. Me joguem fora desse navio e essa tempestade vai acabar. Jonas está desistindo dos projetos de Deus para a vida dele, desistindo da vida dele. E ele é jogado, mas Deus vai lá no fundo daquele mar e resgata aquele homem. Talvez você esteja aqui hoje porque você precisa ser resgatado, porque aquilo que você tem colocado ponto final na sua vida, Deus não tem. Seja o que for, que essa palavra seja poder de Deus na sua vida. Que você saia daqui, o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração, e que você possa viver uma vida que agrade ao Senhor, para a honra e glória do nome dEle. Amém?